Olá para você que me assiste. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse grupo Vida Após Morte. Eu achei um tema extremamente interessante e propus o estudo para vocês e vocês aceitaram. Eu espero que todos tenham estudado, discorrido nos capítulos, nos livros, nos capítulos, nos versículos que foram propostos para vocês, para nós chegarmos a um consenso do que vai haver após a morte. É muito agradável estudar a palavra de Deus. É algo que poucas pessoas têm o privilégio. E nós estamos tendo esse privilégio aqui. Eu vou fazer uma pincelada nas respostas e nós vamos partir então para o segundo estudo, que vai chegar ao resultado de vida após morte. Não acaba aqui. Não pense você que acaba aqui, porque não acaba. Nós começamos pela origem do mal. Antes do mal, a vida era eterna. Deus não nos criou para morrer. Pelo contrário, nós teríamos vida. Mas infelizmente, o mal foi aceito nesse mundo. E com a entrada do mal, agora nós temos que morrer. Nós temos que morrer. Mas o que é essa morte? Como que procede o estágio dessa morte? Nós vamos ver nos próximos capítulos. A primeira pergunta que eu coloquei no primeiro estudo foi: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Se você leu em Apocalipse 5:11, você viu lá que está escrito que é composto por milhares de anjos. Milhares de anjos. Se é composto por milhares de anjos, antes do pecado, havia também milhares de anjos e continua tendo milhares de anjos. Mas pense e analisa. 1/3 desses milhares veio parar aqui na terra com Satanás. Já parou para pensar nisso? Ah, se nossos olhos pudessem olhar, pudessem ver o que tem no oculto. Mas nós não vemos porque talvez nós não seríamos capazes de suportar o horror o horror que existe nas coisas do mal. Na pergunta 2, nós perguntamos: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Se você leu, está em Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Olha só como Lúcifer era. Perfeito eras nos teus caminhos. Até quando? Até cometer iniquidade. E nós sabemos que iniquidade está lá em 1 João, capítulo 3, do versículo 4. Se você ler lá, o que é iniquidade? Iniquidade é a transgressão da lei. Então, até ele transgredir a Deus, ou seja, até ele querer ser maior do que Deus, maior do que ele devia, ele era perfeito em tudo. A partir do momento que a iniquidade chegou a ele, essa perfeição deixou de existir. Essa perfeição deixou, acabou.
Na questão número 3, foi perguntado que outros pecados esse anjo, ou seja, que outros pecados Satanás cometeu. Vamos ver? Ele queria assentar-se no trono de Deus. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria o lugar de Deus e ser adorado. Absurdo. A criatura querendo tomar o lugar do Criador. Mas foi exatamente isso que ele fez. Adorarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nada, nem ninguém é igual ou maior do que Deus. E Satanás desejou ser semelhante a ele, sentar-se no trono dele, ser adorado como ele. A quarta questão foi: qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Se você leu, você já sabe. Está lá em Apocalipse 12, versículos 7, 8 e 9. Houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo. E todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Lembra que eu falei no início? Satanás arrebanhou 1/3 dos milhares de anjos. E hoje eles estão aqui na terra. Como Jesus está voltando, eles estão trabalhando assiduamente para nos derrotar, para conseguir enganar, se possível, até os escolhidos. Ele sabe que ele não tem como ganhar essa guerra. Mas se ele puder me destruir você, ele já ganhou a guerra. Na cabeça dele, é claro. Mas nem eu nem você vamos permitir que isso aconteça. Porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Está lá em Romanos. E que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Essa pergunta e a próxima pergunta, elas são de extrema importância para o tema proposto. Vamos ver o que fala? Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2, versículos 15 a 17. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, o que vai acontecer? Certamente morrereis. Não comam. Não foi um pedido, foi uma ordem. Deus os advertiu para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque senão eles iam morrer. E foi o que aconteceu. Eles passaram a ser seres mortais. E por eles, através deles, nós somos seres mortais. Nós não somos eternos. Um dia eu vou morrer. Um dia você vai morrer. E tem mais.
não sabemos o dia e nem a hora que nós vamos morrer. Não sabemos se jovens, não, se crianças, se pré-adolescentes, se adolescentes, se jovens ou se idosos. Nós sabemos que nós vamos morrer. A sexta e a mais importante das perguntas, eu creio. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, de 1 a 5. Você leu? Você prestou atenção? Aqui em Gênesis 2, de 15 a 17, Deus faz uma advertência. A desobediência geraria a morte. Aqui nessa pergunta, Satanás contraria essa advertência. Ele desfaz essa advertência de Deus sutilmente. O que ele diz lá em Gênesis 3, de 1 a 5? A serpente disse: é certo que não morrerás. Ai, meu Deus, olha o que vem na sequência. Sereis como Deus. Olha ele infiltrando na cabeça do ser humano que nós podemos ser como Deus. Que ser humano pode ser como Deus? Deus, é supremo, é poderoso em todas as coisas, é digno de ser adorado em tudo e é o Criador de todas as coisas. Aí Deus fala que se pecar vai morrer. E ele disse que não vai morrer. Pelo contrário, nós vamos ser como Deus. Mas Deus morre? Como que nós somos como Deus? Comemos o fruto, Adão e Eva comeu o fruto e passou a ser mortal. Seus filhos foram mortais. Os filhos dos filhos deles foram mortais. E assim sucessivamente até chegar na nossa geração. Dói quando alguém que nós amamos morre. Mas isso é consequência da desobediência. Percebam que a obediência é algo extremamente importante na vida do cristão. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos batizados, nós estamos entendendo ali naquele momento e fazendo-nos ser entendidos de que a partir daquele momento nós somos de Jesus, a nossa vida pertence a Jesus. Nós precisamos obedecer a essa palavra, que é a palavra que ele deixou para nós. Nós não temos que ouvir a voz do inimigo. E muitas das pessoas estão deixando ser envolvidas pela voz do inimigo. Certamente não morrereis. Mentira de Satanás. Porque mais dias, menos dias, você e eu vamos morrer sim. E consequência do quê? Consequência do pecado. A questão 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3, versículo 15. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Satanás achou que ele tinha vencido.
eu consegui destruir a criatura de Deus. Só que ele não sabia, porque ele não é onipotente, onipresente, onisciente como Deus tem todas essas coisas, né? Ele não sabia que Deus, através de Jesus Cristo, já tinha um plano. Ele tinha o plano de resgatar o ser humano. Ele sabia que o ser humano ia pecar, mas eles tinham um plano. E Satanás não sabia disso. E quando Jesus veio, como homem, sofreu as nossas dores, padeceu tudo que nós poderíamos passar, ele passou por nós. E sofreu a pior das mortes, que é a morte de cruz. Ele morreu. Ele desceu ao inferno. Descer ao inferno, você vai ver mais à frente como que é isso. Não é descer ao inferno que está preparado para Satanás e seus anjos e aqueles todos que seguirem ele. Aquele é o lago de fogo que arde, esperando Satanás, os anjos e alguém que ainda queira ficar junto com ele. Naquele momento, o inferno é a sepultura. Ele desceu à sepultura na sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou ao terceiro dia. Aqui está dizendo que ele ressuscitou. Sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás. Satanás não teria mais poder nem na minha vida, nem na sua vida. Por quê? Porque Jesus veio e nos religou com Deus. Hoje nós temos acesso a Deus através da oração. Hoje nós somos obedientes ao Senhor. E se você cai em algum momento da sua vida, porque nós somos seres humanos, Jesus tornou-se o nosso advogado nesse momento. E o dia que ele ascendeu aos céus, ele disse que ia mandar para nós o Consolador, que é o Espírito Santo. Para que ele ia mandar o Espírito Santo para nós? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Satanás faria, como está fazendo de todas as formas, para que nós não sejamos salvos, para que nós não ganhemos aí nessa condução de vida, a vida eterna. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Em Cristo nós vamos ressuscitar. Em Cristo nós vamos ter a vida eterna. Em Cristo nós fomos religados com Deus. Olha a bênção maravilhosa que nós recebemos. Deus teve a misericórdia do ser humano, a ponto de dar o seu único filho para morrer por mim e por você. E o que nós fazemos para merecer tudo isso? Nós não fizemos nada, aliás, nós somos ingratos. Se você parar para pensar, nós somos ingratos. Nós não merecíamos essa graça. Mas Deus é tão misericordioso e justo que a misericórdia dele dura para sempre. Nós não vamos ser salvos se nós realmente rejeitarmos Jesus. Se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você não querer ouvir a voz dele. Eu não quero ouvir,
não vou ouvir, eu quero seguir o meu caminho porque eu tenho direito, porque eu tenho escolhas, Deus me deu o direito de escolhas. Hello! Cuidado para não escolher coisas erradas. Cuidado para não escolher o lado errado. 1/3 dos anjos foram enganados por Satanás. Quantos vão ser enganados, estão sendo enganados e ainda vão conseguir ser enganados por Satanás? A palavra fala que ele, se possível, graças a Deus não é possível, mas se possível ele enganaria até os escolhidos. Vamos caminhar, vamos prestar atenção na palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Porque aquele que não estuda, se você está me ouvindo, teve acesso às perguntas e não foi estudar, a escolha é sua. Você teve a oportunidade, mas você não quis. Você teve tudo pronto na sua mão. Era você pegar a palavra e estudar. E você rejeitou. Não faça isso, meu amigo, não faça isso. Volta lá no início do grupo, pega todas as perguntas. Vá conferir tudo que eu estou falando aqui lá na palavra. É disso que nós precisamos. É de oportunidades para conhecer o que Deus quer de nós. E estarmos preparados. Porque um dia Ele vai voltar para nos buscar. E o que vai acontecer com a gente? A questão número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Uau, olha só, ele continua enganando todo mundo hoje. Vamos lá para 2 Coríntios 11, 14, 15 e Mateus 24, 24. Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Cuidado. Esteja alerta, esteja atento. Verifica se a situação que você está vivendo é bíblica. Verifica se o que você está ouvindo está de acordo com a Bíblia. Verifique se os ensinamentos que estão tentando te ensinar está de acordo com a Bíblia. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida tem a necessidade de estar de acordo com a Bíblia. Jesus não disse que seria fácil não, viu? Ele falou que ia ser difícil. Quando ele falou lá, no mundo tereis aflições. Eu passo por muitas aflições, e você? Muitas, não são poucas não. Tem umas que eu penso assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Esse lugarzinho que você está me vendo aqui, é o meu lugar, é o meu cantinho da oração. É o meu cantinho da oração. Aqui eu tenho minhas coisinhas, depois eu vou mostrar para vocês como é o meu cantinho da oração. É aqui que eu passo os meus momentos a sós com Cristo. É aqui que eu adoro o meu Deus. E é daqui que agora eu vou falar com você, sempre, em nome de Jesus. É aqui que eu intercedo por você. Olha que bonitinho, eu tenho uma caixinha de pedido de oração. Deixa seu nome, para que eu possa orar por você. Se você quiser deixar o motivo por que eu vou orar por você, você deixa. Se não, Deus sabe o seu problema, porque às vezes tem problemas que a gente não vai expor aqui. Deus sabe o seu problema, deixa apenas seu nome. Tá? E vamos orar uns pelos outros, para que nós não sejamos enganados pensando que estamos fazendo a coisa certa. Eva achou bonitinho de certo, lindo aquela serpente reluzente falar com ela. Não vamos achar bonitinho
a serpente reluzente de hoje tentar falar conosco. Mas que nós tenhamos uma audição boa para o Espírito Santo. Porque Jesus o mandou para que nós o escutássemos. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não esqueçam disso. A questão número 9 pergunta: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Isso aqui está em Apocalipse 12, versículos 12 e 17. Ele está irado contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. Vai lá em Apocalipse e olha. Por quê? Ele transgrediu os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, na realidade, eles não foram escritos lá só, mandados para nós, foi quando Moisés subiu lá no monte, né? Mas os mandamentos são eternos. São eternos. Tanto que fala que Satanás transgrediu o mandamento. Né? Ele transgrediu. Ele queria adoração. Ele queria adoração. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de seguir os mandamentos. E pior ainda, eu vou guardar aquele que eu quero guardar, aquele que me é conveniente, o que não me convém, eu não vou guardar coisa nenhuma. Também está errado. Então, nós devemos ser fiel. Aliás, os mandamentos fazem parte dos 5 pilares da verdade. Um dia desses a gente fala dos pilares. Mas quais são os pilares? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra de Deus e os 10 mandamentos. Se você buscar verdades na Bíblia, o que é, né, a verdade, você vai achar lá. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus e os 10 mandamentos. Então, os mandamentos fazem parte dos pilares. E como que nós podemos vencer Satanás? Né? Que foi a última pergunta. Está em Efésios 6, 10 a 18. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus e orando em todo o tempo. Lembra disso? A oração é a alma do negócio. Ah, mas eu vou viver orando toda hora, onde eu estiver, como que eu vou orar? Né? Alto, não pode, não ajoelhar e tal. Não. Você ora em espírito e Deus te ouve. Tá no trânsito? Ora. Tá cozinhando lá na sua casa? Ora. Tá lavando roupa? Ora. Tá trabalhando? Ora. Tá estudando? Ora. Deus escuta a sua oração. Medita na palavra de Deus todos os dias. Você hoje tem a oportunidade. Você rejeita se você quiser. E os 2 versículos chaves do nosso estudo, do tema proposto, que é vida após morte, ele está na questão 5 e na questão 6. Deus passa uma ordem, Satanás contraria essa ordem. Deus disse que se desobedecesse ia morrer. Satanás disse que podia comer, que não ia morrer, mas que ainda ultrapassa os seus limites. Ainda vai ser como Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. Não permita que palavras estranhas cheguem ao seu ouvido. Mas que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na sua santa presença para louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Nós estamos estudando a sua palavra. Nós queremos aprender mais de ti.
eu e essa pessoa que está do outro lado da telinha. Que nós possamos ser abençoados por Ti. E que possamos aprender todos os dias algo bom que o Senhor quer para nós. E o Senhor diz na sua palavra que se nós fôssemos fiéis, se nós formos fiéis, nós herdaremos a coroa da vida. Nós queremos essa coroa da vida. E por isso nós estamos aqui estudando. Nos dê força, nos dê coragem e nos ensine, através do seu Santo Espírito, sermos fiéis a Ti. E que sejamos gratos, porque através de Jesus, um dia, se nós morrermos, nós vamos ressuscitar. Os nossos entes queridos que já se foram, vão ressuscitar um dia. E aqueles que foram fiéis até o fim, herdará a coroa da vida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E que agora, no segundo estudo, você esteja mais do que presente. Porque isso é o que Deus quer de nós. A nossa presença diante dele. Para honrá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo estudo.